Olá, meu nome é Platão. Começamos uma série de entrevistas no nosso programa Diálogos Platônicos. Então, esta é uma série que nós vamos fazer com várias entrevistas, tratando diversos temas. E os nossos primeiros temas são direito espacial, com o Matheus, e direito esportivo, com o Lucas. Estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer, Matheus, por essa oportunidade. Queria esclarecer um pouquinho que essa ideia surgiu para juntar duas coisas que a gente tem, né? O meu estudo como professor de direito, como juiz do trabalho, e os seus estudos e interesses sobre o espaço. Sim. Então, eu queria, em primeiro lugar, que você se apresentasse, dissesse o seu nome, quantos anos tem e em que série está na escola. Sim, meu nome é Matheus Platão, eu tenho 14 anos e estou no 9º ano da escola. Muito bem. Bom, filho, muito obrigado, né? A gente sauda aí os nossos telespectadores que nos assistem, e eu queria também, né, dizer que é uma satisfação muito grande, né, a gente está aqui junto nesse momento, podendo falar sobre temas que apreciamos tanto. E para começar, então, eu queria, filho, que você falasse sobre a sua paixão por avião e depois pelo espaço. Tem aqui algumas fotos que eu vou mostrar aqui agora nessa série, e é muito interessante que aqui a gente tem vários momentos, né? Primeiro você lá pequenininho, já mexendo nos aviões, né? E você tinha um aeroporto que tinha que ficar muito bem cuidado, todos no mesmo lugar, e se alguém mexesse, você ficava bravo porque tirava da ordem, da sequência, da sua arrumação. Com eles, eu só organizava. Exatamente, que não podia mexer. Nem eu mexia, só. Ninguém podia mexer nos seus aviões. E você tinha uma paixão de muito tempo, você muito pequeno já sempre queria entrar na cabine do piloto, sempre queria conhecer e tinha um fascínio muito grande. Conta aí pra gente esse fascínio que você tinha pelo avião. Sim, eu não sei de onde que surgiu esse meu fascínio por avião, mas desde quando eu era bem pequeno eu sempre gostei muito de avião. E como mostrou ali, eu tinha muitos aviões de brinquedo. Eu não brincava com nenhum, eu deixava eles organizados num tapete laranja. E eu sempre tive esse fascínio. Eu via aquele filme de avião de... O Dash? Que tinha o Dash como personagem principal, eu gostava muito. Mas depois de um tempo, quando eu fui crescendo, eu fui meio que gostando. Eu comecei a gostar de espaço, mas eu não lembro exatamente quando que eu comecei a gostar mais de espaço do que de avião, mas eu lembro que eu vi um vídeo de um americano quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, e ele jogava um jogo chamado Kerbal Space Program, que é um jogo que você constrói um foguete, vai para os outros planetas ou para o espaço. E eu fiquei fascinado por aquele vídeo. Esse jogo só dá para jogar no computador. Eu queria comprar um computador que eu não tinha só para jogar aquele jogo. E eu fiquei... eu acho que foi desse momento que eu comecei que eu fiquei fascinado por espaço. Bom, você sabe que a primeira vez que você voou de avião, você tinha 40 dias apenas, né? E dali você fez algumas viagens, e a gente tem viagens muito interessantes nesse percurso todo. Vou mostrar mais algumas imagens, e aí vou mostrar onde a gente chegou recentemente,
que é o sua grande paixão, e nós vamos falar sobre isso também. Então tem mais aqui algumas imagens, você lá na cabine do piloto, sentado com um avião que você gostava muito, né? Aí você também próximo à turbina que você falava, né? Muito do avião de hélice, do avião de turbina, né? Aí com uma amiguinha que você conheceu, ficou muito legal. Aí você com sua mãe, né? Minha esposa Patrícia, que a gente sempre tá junto e acompanha muitas coisas. Você aí com o Dush, né? Que você gostava demais aí com pilotos, e agora mais recentemente a gente na SpaceX, que a gente foi lá no Texas, em Brownsville, lá em Boca Chica, e aí você chegou a estar perto aí de uma Starship, aí o primeiro estágio, né, o maior foguete do mundo. Logo depois teve o lançamento desse acho que foi foguete. Mais ou menos 10 dias depois teve o lançamente. Infelizmente a gente não conseguiu ver. A gente quase, né, ajustou, mas teve adiou o lançamento e a gente não pôde esperar, mas foi um momento muito impactante para a gente. Então, aí a gente lá na SpaceX, conta um pouquinho sobre o que é isso aí. Esse é o primeiro teste de uma Starship de verdade. Esse é mais ou menos o segundo estágio, é o bem primitivo, mas era só para testar como que o motor do foguete lá, o Raptor, ele conseguiria funcionar num lançamento de verdade. Esse foguete ele só decolou e pousou pouco tempo depois. Acho que ele só subiu uns 100 metros de altitude. E esse foi um grande marco para a SpaceX. Foi não só o primeiro teste de uma Starship em voo, mas também foi um teste bem sucedido. Então foi o primeiro teste foi o primeiro teste bem sucedido e foi muito importante. E é um privilégio para a gente, uma alegria muito grande de poder chegar perto disso aí, né? Olha como a gente estava próximo, e a gente entrou, né, lá na SpaceX, a gente conheceu, lá não tem muito perto de tudo, infelizmente, assim, não há visitação interna nos escritórios, né? A gente até tentou, mas a gente só chegou ali próximo, e foi muito importante porque a gente chegou ali pertinho dos foguetes que seriam lançados logo em seguida. Aí eu e você ali na SpaceX, ali no escritório, muito, muito bom a gente estar ali, a gente conseguiu entrar, e a gente teve sorte também porque quando está muito perto do lançamento eles fecham tudo. Então a gente conseguiu entrar ali, se aproximar, porque tinha um tempo ainda, né, com um intervalo interessante ali, um tempo que nos permitiu entrar, e a gente pôde então chegar aí com sua mãe, né, a gente junto lá, e você perto de outros foguetes que já tinham sido lançados, né? Conta aí. Esse eu acredito que foi o primeiro estágio número 12, que foi o primeiro estágio que foi reutilizável. Ele foi para o espaço, levou um foguete parecido com esses ali até o espaço. Depois ele voltou e pousou na plataforma de lançamento. A plataforma de lançamento tem mais ou menos uns braços. Eles fecharam e pegaram esse foguete, e foi um grande marco para a SpaceX. Isso que eles basicamente conseguiram pegar o maior foguete do mundo, e eles reutilizaram esse estágio. Eu não sei se foi esse ou foi outro, mas eles já reutilizaram, e isso vai tornar a exploração do espaço muito mais barato, reutilizando os estágios. Muito legal. Bom, nós vamos voltar a falar sobre SpaceX depois, mas a gente colocou como tema aqui direito espacial. Direito espacial, claro, é importante esclarecer
que o Matheus é um estudante de ensino fundamental ali, antes do médio, tem apenas 14 anos. Sim. E é um apaixonado sobre o espaço, mas, por óbvio, não tem conhecimento ainda sobre direito espacial. Nem mesmo eu tenho esse conhecimento, não estudei na faculdade esse tema, passei a me interessar agora em razão do Matheus e comprei alguns livros para estudar um pouquinho isso. Esse aqui se chama Direito Espacial Internacional. Aqui tem como organizador Ian Grosner, vários autores aqui, incluindo Bernardino Coelho da Silva, um livro que eu já comecei a ler. Ele fala, na verdade, sobre o Estatuto do Espaço, de 1967, traz aqui alguns comentários, a gente já fala sobre isso. Outro livro que eu comprei, falando mais especificamente sobre responsabilidade internacional, Direito Espacial Contemporâneo, de Olavo de Oliveira Neto, e aqui da Marina Ildobro, Direito Espacial e a Exploração de Recursos Espaciais, Perspectivas Jurídicas. O que a gente vai falar aqui hoje, claro, não vai exigir um conhecimento de questões jurídicas, mas eu vou querer saber assim, a sua opinião sobre alguns artigos desse Estatuto do Espaço, que está ainda hoje em vigor no cenário internacional. E nós, no Brasil, tivemos uma lei recentemente, de 2024, que trata desse tema. Então, assim, a gente tem todo um arcabouço, digamos assim, normativo, que fala, cuja norma principal é essa do Tratado do Espaço Exterior, de 67. Curiosamente, a nossa Constituição Federal, ela fala que é competência da União legislar sobre direito espacial, e está lá do ladinho do direito do trabalho, que é a minha área. Eu, como juiz do trabalho, analiso as leis, estudo o direito do trabalho, e lá no artigo 22 da Constituição fala da competência da União para legislar sobre direito civil, comercial, penal, etc., e direito espacial e do trabalho. Então, essa é uma competência da União, do governo federal, aí, dessa nossa entidade aí, maior. E o primeiro artigo do Estatuto do Espaço, ele fala sobre a exploração do espaço cósmico. E assim, eu sei que você gosta disso, estuda isso e pensa sobre a exploração e o uso do espaço cósmico. O que esse artigo 1º ele fala? A exploração e uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e dos demais corpos celestes, só deverão ter em mira o bem e o interesse de todos os países, qualquer que seja o estágio de seu desenvolvimento econômico e científico, e são incumbência de toda a humanidade. Ou seja, a exploração, filho, do espaço é para o bem da humanidade. Como você pensa essa exploração? A gente já conversou um pouco sobre isso, e a gente também fica pensando sobre como é a ocupação desses corpos celestes, da Lua, né? A gente foi lá e tem uma frase lá do Elon Musk, um lema, né, de ocupar Marte é o grande desejo dele. O que você acha aí? Como que vai ser essa ocupação dos outros corpos celestes e como isso pode trazer bem para a humanidade? A ocupação dos corpos celestes podem ser muito úteis em várias áreas da humanidade. Por exemplo, quando a gente só conseguiu fazer as máquinas, a gente só criou as máquinas de ressonância magnética por conta das missões Apollo, que levaram a gente para a Lua. Eles precisavam de, eu não sei exatamente o que, mas
eles criaram a ressonância magnética por conta disso e salvaram várias pessoas de várias doenças. Então, a exploração espacial é muito importante na área da medicina e em várias outras coisas. Por exemplo, na Lua tem hélio 3, que é o melhor material para conseguir fazer a fusão nuclear, que é a forma de fazer energia mais eficiente de todas. E isso a gente ainda não conseguiu fazer uma fusão nuclear sustentável que consegue ganhar mais energia do que perde fazendo a fusão, mas num futuro não tão distante eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. E na Lua tem muito mais hélio 3 do que aqui na Terra, porque a grande parte do hélio 3 vem do Sol. E a nossa atmosfera bloqueia os raios solares do hélio 3 chegar... Não, bloqueia os raios solares e o hélio 3, e assim ele não consegue chegar na superfície da Terra. E lá na Lua, não tendo uma atmosfera, tem muito mais hélio 3. E uma mineração de hélio 3 lá na Terra, na Lua, seria muito... ajudaria muito a gente conseguir fazer a fusão nuclear. Entendi. E falam que a fusão nuclear é o combustível do futuro, que vai... poucos gramas de hélio 3 conseguem dar energia para uma cidade inteira. Então, isso vai ser muito, muito importante. Muito bem. Então, você vê também que a gente pode buscar essa ocupação, fazer essa conquista, trazendo benefícios para a humanidade como um todo. E aí, tem outro artigo desse Estatuto do Espaço de 1967, que ele fala assim, e aí a gente entra numa outra questão que é um pouquinho mais complicada. Ela diz assim: o espaço cósmico, inclusive a Lua e os demais corpos celestes, não poderá ser objeto de apropriação nacional por proclamação de soberania, por uso ou ocupação, nem por qualquer outro meio. O que está querendo dizer aí? Que a gente não pode chegar lá e falar assim: olha, aqui a Lua é minha, é dos Estados Unidos, é do Brasil, Marte pertence à Dinamarca, ao Canadá, enfim... Os corpos celestes, eles são de todos e não podem ser objeto de apropriação. Mas tem uma questão que é complicada nisso tudo. Porque se houver uma missão e se começar a haver uma ocupação, por exemplo, em Marte, vai haver a necessidade de uma delimitação, de construção de uma base. E aí, pelo menos naquela região daquela base... quem estiver ali ocupando entende-se que vai ter o direito de ter aquele local ali, até porque senão vai gerar conflitos com outros que puderem chegar ali. O que você pensa sobre isso? Já teve um cara que até registrou em cartório a Lua inteira, né, e começou a vender lotes da Lua. O que você pensa sobre isso? Assim, eu não concordo muito com esse artigo, porque não faz muito sentido. Tem a Estação Internacional Espacial, que o primeiro como que fala? Missão? Não. O quê? Primeiro astronauta que chegou lá, que é a primeira base... Não. Estação. Como que fala? Calma, eu esqueci. Tá, então corta aí. Deixa eu pesquisar aqui. Tá. Eu só sei inglês, eu esqueci em português. Fala inglês. Não, que tem outros significados. Calma. Quando você lembrar inglês, pode falar. A primeira meta... Tá, assim, peraí, então volta. Então, tá. Tá.
A primeira meta da Estação Internacional Espacial... O que eu estava falando antes? O artigo, você não concorda com Eu não concordo com o artigo. Volta de novo, tenta atenção, olha lá pro seu pai e fala: bom, eu não concordo por isso, vai. Bom, eu não concordo muito com esse artigo, porque tem várias... Assim, a gente precisa... na Estação Internacional Espacial agora, a primeira meta da Estação Internacional era juntar todos os países para fazer uma estação só. Mas agora, com a guerra na Ucrânia, a Rússia não está mais lançando foguetes, astronautas para lá por conta da guerra da Ucrânia. Então a estação basicamente ficou só para os Estados Unidos. E só eles que lançam foguete para lá, basicamente, agora. Então a China ou a Rússia não pode chegar, não, agora a gente chegou aí, a estação é nossa também, a gente pode usar todo o equipamento que vocês têm. Eles não podem fazer isso. Nem os Estados Unidos podem fazer isso com a China. A China tem uma estação só deles. E os Estados Unidos não podem chegar lá e falar, não, essa estação é nossa. A gente também pode usar os equipamentos que vocês gastaram bilhões para fazer as nossas pesquisas. Eu acho que isso não é certo. Isso também é a mesma coisa com a Lua. A Lua ainda mais acho que funciona menos ainda na Lua esse artigo, porque é muito mais caro de você levar uma base para a Lua ou para Marte. Então, Pois é, alguém astronautas... daqui não pode dizer que é dono de uma parte da Lua. Sim. Mas se alguém chegar lá e começar a colocar a base, você entende que tem que respeitar aquele direito de propriedade. Sim, exatamente. Dos equipamentos, da base que está ali. Outro né? país que gastou muito menos, não colocou nenhuma base lá na Lua, não pode chegar na base de outro país, que eles gastaram muitos dólares ou o dinheiro deles para fazer, e eu acho que isso não é certo. Okay. Então, pelo menos na ocupação, né? Na ocupação isso deve ser respeitado o espaço Sim. de cada um, né? Na sua opinião. Sim. Igual você falou, teve uma pessoa que comprou vários lotes na Lua que não tinha nenhuma lei contra isso antigamente. E ele estava tentando vender. Aí a NASA percebeu, não, isso não está certo. Aí eles cortaram, né? Acabaram com essa festa. E tem bobo que cai, né? Que Sim. acaba... diz que muita gente acabou comprando lote lá. Uhum. Mas tem razão, assim, em numa questão específica, que o Estatuto do Espaço ele tem uma preocupação que realmente assim, a gente deve buscar observar, que é a questão de armas nucleares e de guerras que podem surgir aí nessa conquista do espaço. E um dos artigos lá fala o seguinte: os estados partes do tratado, né, os países que assinam, que ratificam, inclusive o Brasil ratifica o Estatuto do Espaço, esses países se comprometem a não colocar em órbita objeto portador de armas nucleares ou de qualquer outro tipo de armas de destruição em massa, e não instalar armas sobre corpos celestes e não colocar armas de maneira nenhuma no espaço cósmico. Eu acho que isso aí é fundamental. Isso aí não dá para negar que é muito importante que seja observada a paz nessa conquista espacial, que não haja qualquer tipo de arma nuclear ou de conflito externo. Esse artigo foi criado antes de algumas estações russas, mas nas primeiras estações espiãs russas, eles colocavam armas nelas para proteger de alguma nave americana. Então, é bom que eles nunca usaram essas armas, mas eles já colocaram armas no espaço. Então... Mas a gente não deve permitir isso jamais, e deve ser uma regra muito rígida
para não possibilitar qualquer tipo de conflito Sim. externo nessa conquista Mas, espacial. Bombas e bombas nucleares são menos poderosas no espaço. Isso é interessante. Então, Fala sobre isso. Porque o espaço não tem uma atmosfera, tem muito menos átomos em volta, átomos em geral em volta. Quando a bomba explode, ela não contrai o ar e faz a onda de choque, que aumenta muito a destruição de bombas nucleares e bombas em geral. Podem milhares de quilômetros... Não milhares, mas vários quilômetros de distância da explosão de verdade, prédios podem cair, casas podem ser destruídas por conta dessa onda de choque. Entendi. E lá no espaço não tem isso. Então, a bomba nuclear e a bomba normal é muito menos poderosa. Entendi. E eu acho que o uso de armas no espaço, se a gente não conseguir paz mundial, eu acho que é inevitável. Porque num futuro não tão distante, milhões de pessoas vão estar morando no espaço. E vão ter vários países diferentes em outros planetas. Eu acho que se acontecer uma guerra, eu acho que vai ter a utilização de armas. Eu acho que isso num futuro não tão distante vai ser inevitável. Não que a gente deseje isso, não que a gente possa permitir, mas é um alívio saber que pelo menos o potencial lesivo, ofensivo dessas armas acaba sendo menor no espaço, mas como você isso também explicou. depende onde que você está. É? Em Marte, na Lua, que tem uma atmosfera, mas é muito pequena, muito fina, isso não vai... a bomba nuclear ainda vai ser muito mais fraca. Mas, por exemplo, em Titã ou em Vênus, se a gente fizer base nos dois, Titã é uma lua de Saturno, que tem a atmosfera mais ou menos 125% da densidade da Terra. E lá uma bomba nuclear seria até mais poderoso do que aqui na Terra. E eu acho que lá seria um perigo muito maior do que em outros planetas de acontecer uma guerra. Entendi. Um outro artigo do Estatuto do Espaço, ele fala também dos astronautas. Ele diz assim: os estados partes do tratado, ou seja, os países, considerarão os astronautas como enviados da humanidade no espaço cósmico e lhes prestarão toda a assistência possível em caso de acidente. E aí eu queria saber de você, filho, primeiro, se você deseja ser astronauta, se você, como que é essa preparação para ser astronauta, e depois nos conte aí sobre aquela história daqueles 2 astronautas que ficaram lá no espaço, por que eles não voltaram rapidamente, e o que você tem para nos contar sobre isso? A preparação para ser um astronauta é muito longa e muito difícil, principalmente hoje em dia. Só foram pouco mais de 1.000 pessoas para o espaço. Então, a preparação para ser um astronauta é muito rigorosa. É mais ou menos 5 anos, um pouco mais do que isso, eu acho, para você conseguir ser um astronauta. Você testa a missão milhares de vezes. É muito complicado. E eu acredito que esse tempo de preparação vai diminuir drasticamente com o avanço da Starship e da SpaceX. Porque o Elon Musk, ele quer lançar mais de um foguete para o espaço por dia. E cada Starship, que é o maior foguete dele, vai conseguir levar mais ou menos 100 pessoas no futuro. E eu acho que... E ele quer que em 2050, mais ou menos 1 milhão de pessoas estejam morando em Marte. Então, não tem como
milhões de pessoas tá fazendo uma preparação muito longa, assim, só para ir para o espaço, que nem sempre você precisa desse tanto de tempo preparando para fazer uma missão. Então, eu acho que isso vai diminuir, e se eu tiver a oportunidade, eu gostaria muito de ser um astronauta. Se eu tiver a oportunidade para ir qualquer lugar, eu iria. E eu acho que não vai ser tão difícil no futuro próximo. Eu acho que todo mundo vai ter a oportunidade de ir para o espaço num dia. Então, eu espero. Ainda que seja para turismo espacial. Sim. Em 2027, uma empresa quer fazer uma estação em volta da Terra para turismo espacial. As pessoas podem ficar semanas lá no espaço só fazendo turismo. E aí não precisa de quase nenhum treinamento. E também, como você falou dos astronautas que ficaram presos lá, eles ficaram... era para ficar 8 dias lá. Eles foram levados com a Boeing. E... a Boeing teve vários problemas no foguete da Boeing. E eles estavam com medo de eles não conseguirem voltar lá para a Terra vivos. Aí eles desacoplaram o foguete da Boeing e desceu sem nenhuma tripulação. Ele voltou intacto. A tripulação provavelmente conseguiria sobreviver se eles estivessem lá, mas era um risco. Aí eles levaram um foguete da SpaceX para a Estação Internacional Espacial, com 2 astronautas a menos nesse foguete. Eu acho que tinha... Não, eles levaram 3 astronautas com esse foguete, e eles tinham que terminar a missão deles lá. Eles tinham que fazer a missão deles. Por isso que demorou tanto para os astronautas conseguirem voltar aqui na Terra, porque eles tinham que esperar esses outros astronautas fazerem a missão deles para todos conseguirem voltar juntos. Eles tiveram até que fazer assentos para caber todo mundo lá na nave, assentos meio que das coisas que tinham lá na estação. Mas deu tudo certo e eles conseguiram voltar depois de 8 meses. Foi até bom para eles ficar mais tempo no espaço. Eles gostaram desse... Você gostaria, né? Não, Você queria eu gostaria, ficar lá, com certeza. Ficar lá um tempo também. Uhum. Muito bem. E será que você vai ser um astronauta brasileiro? Se não há muitas missões, foguetes e tal, pelo menos o Brasil tem uma lei recente que trata disso, que é a Lei 14.946 de 2024. É curioso que o Brasil já tem uma regulamentação, já tinha antes, mas agora evoluiu, ratifica o Estatuto do Espaço e traz aqui uma série de regras, dispositivos que falam sobre as atividades espaciais. E aqui tem... falando inclusive de turismo espacial, que nós comentamos há pouco, sobre a exploração dos corpos celestes, sobre responsabilidade em relação às questões e sobre exploração econômica também do espaço, da infraestrutura espacial e atividades espaciais. Então, é curioso que o Brasil tenha essa lei recente. Nós temos uma base no Maranhão, né, de Alcântara, mas, como se sabe, ainda é muito incipiente. E aí, talvez você queira estar lá, quem sabe, na SpaceX, né, como nós já fomos. Quem sabe um dia você vai trabalhar lá, né? O Brasil pode não ter nenhum foguete que leva nenhum tipo de material para a órbita, mas ele tem foguetes que levam para o espaço, só para ficar pouco tempo lá no espaço. E ele não é um... tem uma faculdade, eu acho que no Nordeste, eu não lembro qual o nome dela, mas ela ganhou um campeonato mundial de fazer foguetes na faculdade. Olha, os estudantes ganharam um campeonato mundial esse ano.
E o Brasil tem um potencial muito grande no Eu também acho, espaço, na mas conquista é só investir espacial. mais nisso. Tivemos um astronauta que foi ao espaço, né, o Marcos Pontes, e assim, a gente tem uma expectativa muito grande. E eu queria falar agora sobre filmes, séries que tratam disso. Tem um filme que eu gostei muito, que chama Milhões de Quilômetros, que é a história de um mexicano, se não me engano, que queria muito trabalhar na NASA, e ele faz uma série de pedidos e conquista o objetivo dele. E assim, eu sei que você já viu muita coisa sobre isso. E você tem alguma série especial para indicar, alguma coisa que você tenha visto ou lido que você gostaria de compartilhar com os nossos telespectadores? Tem várias séries e filmes que eu vi sobre espaço que são muito interessantes. Por exemplo, a que eu achei mais interessante é For All Mankind. Ela é uma série que é uma história alternativa se a União Soviética ganhasse dos Estados Unidos na corrida espacial, ela pousasse na Lua antes dos Estados Unidos. E é muito interessante, que mostra que eu acho que ia ser muito parecido se isso realmente acontecesse. É muito improvável que isso acontecesse, porque o foguete da União Soviética era muito inferior ao foguete dos americanos. Mesmo que ele era o foguete mais poderoso de todos os tempos na época, até o Starship, ele era muito interessante, ele era muito grande. Ele é um dos meus foguetes um dos meus foguetes favoritos, mas ele era muito inferior. Ele tinha umas tecnologias que não... Eles queriam utilizar uma tecnologia que não era possível na época. Entendi. E por isso que falhou e eles não conseguiram chegar na Lua. Mas For All Mankind mostra exatamente como que seria se eles tivessem pousado na Lua antes. E é muito interessante. Mas tem um filme que você gosta demais, que é Interestelar. Sim, né? Que filme... Quantas vezes você já viu? Eu acho que umas 7 já vi. E Interestelar é muito interessante também. Ele não é tão realista que nem For All Mankind, mas ele mostra muitas coisas, como a teoria de relatividade geral de Einstein. Ele demonstra como que é na vida real, como a dilatação do tempo, tudo. E eu acho isso muito interessante. E é um filme muito bom. Eu tô pensando em rever de novo daqui a um tempo. Pois é, eu queria emendar, justamente por isso que você falou, e falar dos desafios nessa exploração do espaço. Porque o que a gente conhece, o que a gente vê e o que a gente tem aqui na Terra é diferente do que a gente vai ter no espaço durante essa conquista. E eu queria saber sobre esses desafios que se tem ao conquistar, nessa tentativa de conquistar espaço. Um deles seria fazer gravidade artificial, que seria necessário para algumas atividades fora da Terra. Como é que seria isso? A gravidade artificial é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer para conseguir reproduzir, ter filhos no espaço e um monte de coisa. E desde antes a gente levar as pessoas, antes a gente levar o primeiro foguete para o espaço, a pessoa que fez o foguete que levou a gente para a Lua, o Wernher von Braun, já fez meio que designs de estações com gravidade artificial que cabiam 50 pessoas, que é mais pessoas do que a gente já teve no espaço no mesmo tempo. Eu acho que o máximo de pessoas que a gente já teve no espaço no mesmo tempo foi 16 pessoas. Então, eles eram muito ambiciosos naquela época.
Para fazer a gravidade artificial, você precisa levar um cilindro para o espaço e fazer ele girar. Essa rotação do cilindro vai criar a força centrípeta, que vai puxar, entre aspas, tudo para baixo. E vai criar a gravidade artificial. Quanto maior esse cilindro, melhor e mais parecido com as situações da Terra vai ser. Não é exatamente perfeito, porque quanto mais perto do centro, mais lento a roda vai girando e menos gravidade vai ter. Então, talvez a gravidade que você está sentindo no seu pé vai ser menor do que na sua cabeça. E também, se você jogar uma bola ou qualquer coisa na mesma velocidade que a estação está orbitando, ela só vai ficar parada lá no espaço enquanto a estação vai orbitando em volta. Então, não é uma gravidade artificial perfeita, mas pode ser útil em várias maneiras na exploração espacial. Aliás, falar nisso, vale a pena lembrar um fato que aconteceu quando você era pequenininho, né? E um copo caiu no chão. E aí sua mãe ficou... Antes de sua mãe falar qualquer coisa, você falou: mãe, a culpa não foi minha, é culpa da gravidade, né? Então, eu tinha uns 3 anos. 3 anos você já tinha essa fixação, essa ideia pela gravidade. E ao que me parece, é necessário... para, por exemplo, ter um parto fora da Terra que haja gravidade, né? Sem gravidade é impossível não a criança só o parto, nascer, né? Mas também o desenvolvimento do bebê. Numa área sem gravidade ou com baixa gravidade, o bebê demora muito mais para crescer. Então isso pode ser prejudicial para a mãe e para o bebê. Então, uma estação de gravidade artificial seria essencial para pessoas que estão morando em outros planetas, como Marte, por exemplo, que tem uma gravidade de 30% da Terra. As pessoas que estão grávidas podem ir para essa estação para fazer o parto e ficar lá até o bebê ser desenvolvido. Porque eles não podem voltar para a Terra, porque além da viagem para a Terra demorar 6 meses... Também a posição da Terra e da Marte tem que ser muito específica para ir mais rápido e gastar bem menos combustível. E essa posição demora 2 anos para acontecer. Então, a tal janela de transferência, né? Então, a opção mais viável para grávidas em outros planetas seria essa estação de gravidade artificial. Mas não só isso. A baixa gravidade e a gravidade ou a gravidade zero pode ser muito prejudicial para várias áreas do seu corpo, principalmente o olho. O nosso coração ele é feito para levar muito mais sangue para a cabeça, porque a gravidade está puxando tudo para baixo, inclusive o sangue. Então ele tem que fazer muito mais força para levar o sangue para a cabeça. Num ambiente de baixa gravidade ou de gravidade zero, o sangue ainda está fazendo o coração ainda está fazendo a mesma força. Aí isso vai levar muito mais sangue do que a cabeça precisa. Então isso pode, depois de um tempo muito longo, pode causar até cegueira, que o olho não é feito para sustentar tanto sangue. Entendi. Eu não sei se um bebê sendo desenvolvido, uma pessoa crescendo desde pequena num ambiente de baixa gravidade vai conseguir adaptar com isso. Se não, a gravidade artificial vai ser um ambiente que as pessoas morando em outros planetas vão ter que ficar a maior parte do tempo para não ficar cego. Bom, e além disso a gente precisa produzir oxigênio, né, fora da Terra. É outro desafio. Quer dizer, a gente tem que produzir gravidade, oxigênio, a gente tem que comida produzir e água. Oxigênio, comida, água, ou seja, é bem complicado. É um desafio muito grande. E qual que é a distância da Terra até Marte? Quanto tempo a gente demoraria para chegar lá? A menor distância da Terra e Marte é 54 milhões de quilômetros.
A maior é 400 milhões, que é mais ou menos 3 minutos luz na menor distância e 20 minutos... É 24, 22 minutos. 22 minutos na mais distância. Entendi. E isso pode ser um desafio também muito grande, já que a gente transmite as coisas na velocidade da luz. Então, por exemplo, você mora em Marte, mas você tem uma família na Terra. A média de tempo vai ser mais ou menos, sei lá, uns 10 minutos de você transferir uma mensagem, e para eles responderem a mensagem vai ser mais 10 minutos, mais ou menos. Então, isso pode ser um problema. E quando que você acha que vai chegar a primeira missão tripulada em Marte? E daqui a quantos anos nós vamos ter realmente vida lá? O Elon Musk eu acho que é a pessoa que vai levar as pessoas para Marte mais cedo. Que a paixão dele é a coisa que ele mais quer fazer, desde pequeno. Então, eu acho que ele estava querendo lançar 5 Starships, que é o maior foguete dele, no ano que vem, para Marte. Mas, há pouco tempo atrás, uma Starship explodiu. E atrasou muitos testes E isso atrasou muitos testes da Starship. Então eu acho que eles vão ter que adiar esse voo para Marte para 2028. Que vai ser a próxima janela de transferência. Tá. E 2031, que vai ser a próxima, que não é exatamente 2 anos, eles vão lançar mais uns 20 Starships, tudo sem tripulação. Ele não diz exatamente quando que eles vão lançar as pessoas para lá. Mas as 5 Starships eu acredito que só vai ser de teste, para ver se eles conseguem pousar lá. As outras 20 talvez levam robôs para Marte, para eles construírem uma base lá, para as pessoas conseguirem morar. E talvez na próxima janela de transferência eles levem pessoas para morar lá. E a cada janela de transferência eles vão aumentando a produção de Starships e os lançamentos das Starships. E com isso, cada vez mais vai aumentando a população de Marte. E eu acho que isso também é muito importante. O objetivo dele é usar Marte como uma segunda Terra. Para se houver algum problema, Sim, um meteoro cair na Terra, a gente destruir uma guerra nuclear eles usem Marte para salvar a humanidade, para repopular. E também a gente pode, como eu falei, a gente pode usar Marte e a Lua para minerar hélio 3, várias outras coisas. Tem um asteroide no cinturão de asteroides que vale mais do que o PIB mundial. Um asteroide só. Se a gente conseguir minerar se a gente conseguir ir para lá e minerar esse asteroide, a gente vai conseguir muitas riquezas e pode ajudar muito. Então a mineração, o espaço pode ser pode ser uma coisa muito boa. Uma saída para a humanidade melhorar a sua economia e trazer benefícios. E como eu falei no início, a exploração espacial faz a gente descobrir muitas coisas, como a ressonância magnética. A gente pode criar tecnologias que a gente nunca tinha pensado e a gente criou lá em Marte. Inclusive, a cura do câncer, a gente pode descobrir... Não lá em Marte, indo para a Lua. A gente pode descobrir a cura do câncer numa estação espacial, a gente não sabe. Pois é, mas antes de continuar falando sobre isso, sobre esses materiais e tal, a gente estava conversando sobre a possibilidade de usar a Lua como um ponto de partida para Marte. O que você acha disso? Porque se a gente sair daqui da Terra com uma missão, a gente vai atravessar a atmosfera, a gente vai ter um desgaste.
Você acha que há a possibilidade da gente usar a Lua como uma base para reabastecer naves espaciais para irem para Marte? Sim, seria uma coisa interessante. Além de os astronautas que estarem nessa nave visitarem a Lua e Marte, que seria muito interessante para eles, também a Lua é muito mais fácil de pousar do que Marte, gasta menos combustível e mais fácil de lançar. Então, a gente poderia levar para a Lua, gastando menos combustível do que Marte, pousar lá, reabastecer e levar para Marte, gastando menos combustível. Então, sim, acho que isso é viável. Também acho que seria uma boa possibilidade. Mas então vamos falar sobre a questão da riqueza mineral que pode haver em outros países, né? O hélio 3 é uma riqueza e que está a ser explorada. Mas eu tenho uma preocupação. Você acha que há a possibilidade de, nessa mineração, você ter prejuízos e há o risco de trazer algum material radioativo ou que seja prejudicial à Terra nessa exploração? Risco disso não tem. Mas o problema é se houver alguma vida na Lua ou em outros planetas que a gente estiver minerando, a gente pode contaminar elas. Inclusive, teve a sonda Galileu, que ficou orbitando Júpiter por muito tempo. Eles tinham tanta certeza, não tanta certeza, mas tinha uma chance tão grande de ter vida numa lua chamada Europa lá, que para ter 0% de chance deles contaminarem lá, eles jogaram a sonda Galileu em Júpiter, para não contaminar nenhuma vida que estava lá. Também eles evitam andar em cima de algumas áreas em Marte, com os robozinhos que estão lá, para não que tem chance de ter vida nessas áreas, para não contaminar elas. Então, perigo não tem da gente levar alguma coisa para contaminar, algo que vai contaminar, trazer alguma coisa que pode contaminar a gente aqui. Mas contaminar vida lá fora, talvez. Inclusive... Bom, então vamos... Não, calma. Inclusive, os astronautas, nas primeiras missões Apollo, eles ficaram alguns dias de quarentena, porque caso eles tivessem pego alguma doença extraterrestre lá, para eles não contaminarem ninguém além deles. Depois de algumas missões, eles perceberam que não tinha nada e a chance era quase zero de ter alguma coisa que contamina alguma vida lá na Lua. Então eles pararam de fazer essa quarentena. Mas isso é interessante, eu acho. Bom, pelo que você já falou, acho que você acredita então em vida extraterrestre. Sim. Por que você acredita? A chance da gente estar sozinho é muito pequena. Existem bilhões de estrelas na nossa galáxia que podem ter mais de um planeta, e existem bilhões de galáxias no universo. Tem alguns que até falam que o universo... Bilhões, né? Tem alguns que falam que até o universo é infinito. Então, é quase zero a chance da gente estar sozinho. A NASA lançou uma missão para Júpiter há pouco tempo, ano passado, para ver se chama Europa Clipper. Ela vai ficar passando perto da Lua Europa para detectar pedaços que lá debaixo da Lua Europa tem água líquida. E a Europa tem uns geysers que jogam água até para o espaço. Então essa sonda vai passar muito perto da superfície, pegando essa água que foi jogada para o espaço, para ver se... E eles vão fazer testes com essa água para ver se eles detectam alguma forma de vida microscópica, que não multicelular, que eles vão descobrir. Bom, você lembra que você esteve na NASA e perguntou a um astronauta de verdade que já esteve no espaço. Você fez a sua pergunta
em inglês lá e o astronauta entendeu a sua questão. E qual foi a resposta dele? Ele falou que ele tem certeza que existe vida fora da Terra, mas ele falou que não é nenhuma vida visitou a gente, nenhuma forma de vida inteligente visitou a gente. Isso ele tem certeza. Então... Isso é interessante também. Bom, nessa exploração, já caminhando aí para um final da nossa conversa, que para mim tá deliciosa essa nossa conversa, nosso bate-papo aqui é maravilhoso. E eu queria saber, assim, dessas riquezas minerais aí, será que tudo que está lá fora está na nossa tabela periódica? Você acha que a gente vai encontrar coisas aí que a gente nunca imaginava? Tudo é possível, né? Mas o que você acha aí que... Eu acredito que não. A gente já descobriu quase 100% da... Não quase 100%, mas a grande maioria da tabela periódica. E o que a gente falta descobrir é elementos que não conseguem ser feitos na natureza. E tudo que é feito na natureza, a gente já descobriu. Então, eu acho que isso não pode acontecer. A única descoberta que a gente pode fazer no espaço é vida fora da Terra. Eu tenho uma preocupação na exploração de Marte, as tempestades solares. O que você acha? Você acha que é um risco? Imagina, a gente chega lá, começa a montar uma base e sofre uma tempestade marciana lá, né? Você fala solar ou tempestade? Desculpa, marciana. É uma tempestade. Porque poderia, talvez, vir algo do Sol. Mas o que me preocupa mesmo, e eu falei errado aqui, retificando, é a tempestade de Marte. O que você acha que poderia... aquelas que acontecem lá e que a gente fica sabendo. Primeiro eu vou falar das tempestades solares, que também é um ponto que eu não tinha pensado antes. Que também é interessante, já que tem menos... Marte não tem nenhum campo magnético, nem uma atmosfera muito densa para proteger as pessoas que estão lá dos raios solares. Inclusive, os cientistas acreditam que Marte tinha uma atmosfera densa antigamente e um campo magnético. Mas, por algum motivo, o campo magnético parou de funcionar e, por conta disso, a atmosfera de Marte não era mais protegida dos raios solares. E meio que os raios solares foram meio que soprando a atmosfera de Marte, até que sobrou muito pouca dela. Então, é um risco muito grande os raios solares e tempestades solares na Lua e em Marte. Eles querem fazer o Elon Musk quer fazer meio que pegar o material de Marte, fazer uma doma para proteger dos raios solares as pessoas. Que mesmo Marte estando mais longe da Terra, do Sol do que da Terra, o raio solar é bem mais perigoso do que aqui na Terra e pode causar câncer. E tem aquelas tempestades também lá locais. Não, sim, a tempestade, as tempestades de areia mesmo, de areia de Marte. Elas são o menor dos problemas. No filme The Martian em inglês e Perdidos em Marte em português, o cara teve uma tempestade de areia lá em Marte. Eles tinham que lançar para todo mundo não morrer e ele ficou preso lá na base. Isso não iria acontecer por vários fatores. Primeiramente, a densidade da atmosfera de Marte é muito pequena para conseguir fazer uma tempestade forte. E também não tem muita... os ventos podem ser muito fortes, mas... Por conta dessa densidade, não vai... Pode ser muito rápido o vento, mas por conta da densidade não vai fazer muita diferença. Entendi. Então, a gente não precisa nem preocupar com isso. Que bom, né? Vamos ver aí se a gente consegue chegar
em algum lugar aí do espaço, se a gente consegue avançar, aumentar essa exploração. É muito legal que você já teve em NASA, na Flórida, você já teve também em Houston, né? Já conheceu o SpaceX. Então, pelo menos, aí chegando perto disso tudo, você já chegou. Agora, quem sabe, estudando aí talvez engenharia aeroespacial, aeronáutica, alguma coisa assim que possa te dar conhecimento para quem sabe um dia chegar a fazer faculdade ou trabalhar na SpaceX ou na NASA ou em algum desses lugares, né? Sim. E por fim, filho, qual o futuro que você espera que a humanidade terá? Digo aí nos próximos anos, próximas décadas e próximos séculos. O que você acha que nos espera? Eu acredito que na próxima década a gente consiga ir para Marte. Tem alguns cientistas que falam que a gente vai conseguir a cura de várias doenças na próxima década. Quase todas. E eu acho que vai ser muito interessante o futuro. Você tem uma visão otimista, então? Eu tenho. Mas num futuro distante, no próximo século, eu acredito que robôs e inteligências artificiais podem fazer a grande maioria dos trabalhos. E muitas pessoas vão ficar sem trabalho e não vai ter uma coisa para você se esperar assim, eu quero ser um engenheiro. A inteligência artificial já vai estar fazendo isso. Eu acredito que isso vai ser um problema. Pois é, mas na medida em que isso afeta a economia, isso não pode atrasar os investimentos, então, nessa exploração espacial? Eu acho que isso pode avançar. Com a inteligência artificial tem chance de ser mais inteligente que o humano. Eles podem ajudar em designs, em tudo. E com a ajuda da inteligência artificial, a gente pode chegar em outras estrelas, em outros lugares muito mais rápido do que sem inteligência artificial. Mas a gente não vai ter muita... Eu acredito que a gente não vai ter muita coisa para fazer mais. É só se divertir. Não vai... Eu acho que poucos trabalhos vão ser feitos por humanos. Bom, então se não tem muita coisa para fazer na Terra, a gente vai então se divertir viajar, na Lua, em Marte e outros planetas. Qual o lugar mais longe que você acha que o ser humano vai chegar assim dentro do sistema solar? Mas todo o sistema solar. Acho que Plutão, talvez, mais longe. Será que a gente consegue chegar lá? A gente não conseguiu chegar ainda em Marte. Mas o tempo que a gente existiu foi muito menor do que o tempo do universo. A gente ainda tem muito tempo à frente. Então, eu acho que daqui a alguns séculos a gente já vai ter chegado em outras estrelas e explorado todo o sistema solar. Bom, mais uma coisa que a gente deve falar, até porque a gente teve recentemente... onde está enterrado o Stephen Hawking, né? Foi uma alegria, assim... Assim, a gente não sabe exatamente onde que ele está enterrado. Provavelmente ele não está ali, mas mas foi uma emoção, né? A gente está ali naquela alusão àquilo, né, ao corpo, aos restos mortais do Stephen Hawking, e foi assim muito interessante a gente poder estar ali. Foi uma surpresa para a gente estava em Londres, na Abadia de Westminster, e a gente esteve ali junto aos túmulos, né? De Isaac Newton, Charles Darwin. Exatamente, aquilo foi fantástico. Até Shakespeare. Exato. Foi incrível. E eu queria que você falasse ainda um pouco sobre buraco negro e sobre
esses eventos ou possíveis eventos que existem no universo? Assim, buraco negro é uma coisa muito interessante. Há alguns anos atrás, a gente tirou a primeira foto de um buraco negro, provando que eles realmente existem. E é um grande ponto de interrogação. A gente não sabe o que está dentro dele. É uma área, é um corpo celeste que tem que surge depois de uma morte de uma estrela gigante, ou da junção de duas estrelas de nêutron, que é o que surge depois da morte de uma estrela um pouco menor do que a que gera um buraco negro. O buraco negro é uma área no espaço que, a partir do o horizonte de eventos, a luz não consegue sair. Nem a luz consegue sair, nada consegue. Então, a gente não sabe o que está dentro. Há pouco tempo atrás surgiu uma teoria que todos os universos estão dentro de um buraco negro, inclusive o nosso. E todos os buracos negros geram outros universos. Então, é uma teoria interessante que mostra quanto que a gente não sabe do buraco negro. Que pode ter qualquer coisa, a gente não vai conseguir provar. Que a gente não consegue entrar dentro do buraco negro e sair. Você acha que pode ser um portal, por exemplo, para outro universo? Sim. Segundo, pode ser qualquer coisa. A única... Tem como fazer um buraco negro que eles chamam buraco negro nu. Que é um buraco negro, mas você consegue ver o que está dentro. Se a gente conseguir fazer isso de verdade, a gente pode descobrir todos os segredos da gravidade que a gente não conhece. A gente não sabe de onde que a gravidade vem, por que ela existe. A gente sabe o que ela é, como calcular, mas a gente não sabe por que realmente ela existe. E o que é a gravidade? Pelo que a gente sabe até agora. Não, a gente sabe que quanto mais massa um objeto tem, maior ele puxa os outros objetos para ele, que é a gravidade. Mas a gente não sabe por que ela existe. E talvez a gente possa descobrir isso olhando para um buraco negro nu. E talvez até criar formas de viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Que tem uma... E ela é uma distorção tempo-espaço? Como é que é aquela história? A gravidade, ela distorce o espaço-tempo. Tudo tem gravidade. Esse microfone, eu, você, tudo distorce o espaço-tempo. O espaço e o tempo é a mesma coisa. Então, quanto mais próximo do buraco negro, mais ele distorce o espaço-tempo. E mais lento o tempo passa. Então, se você estiver entrando dentro de um buraco negro e uma pessoa está te observando de fora, cada vez você vai andar mais lento para ele. E para você vai ser a mesma velocidade. Até que quando ele quase chega no horizonte de eventos, que é a área onde que a luz não consegue mais sair, e que a pessoa para. Ela não entra dentro do buraco negro. E ela vai lentamente sumindo. É muito estranho e complexo o buraco negro. Então, mas é isso. E o tal do buraco de minhoca? O buraco de minhoca foi Albert Einstein. Ele pensava que o buraco de minhoca só conseguiria ser feito com um buraco negro, mas depois a gente foi evoluindo essa teoria para a gente conseguir usar a energia para fazer esse buraco de minhoca. O buraco de minhoca é mais ou menos um portal, que seria um ponto muito importante para a gente viajar para as outras estrelas, que demoraria muitos anos para a gente viajar até na velocidade da luz para as outras estrelas. E o buraco de minhoca, ele distorce, ele mais ou menos que o espaço-tempo é reto, entre aspas. Ele não vamos fingir que ele é reto. O espaço-tempo num universo de 2 dimensões. Ele basicamente dobra o espaço-tempo
e faz um buraco entre ele. E isso torna as viagens muito mais rápidas. Você pode ir para uma estrela que demoraria 1000 anos para você chegar viajando na velocidade da luz. Você demoraria segundos. Que é quase um teletransporte. Sim, é basicamente teletransporte. Mas, assim, tem o Star Trek, que tem realmente teletransporte. Ele é um... É uma grande... Assim, a gente consegue fazer o teletransporte, que é desintegrar a pessoa, colocar toda a informação de cada átomo e a gente transformar essa informação em energia e fazer outro corpo de você em outro lugar. Mas e se não é você mesmo? E se você morreu ali e é outra consciência ali? Vai ter as mesmas memórias, que vai ter a mesma organização dos átomos, mas pode não ser você. Então, pode ser basicamente uma máquina de matar pessoas, o teletransporte. Então, eu acho que o buraco de minhoca é uma forma muito mais segura de viajar. Então, é melhor até do que o teletransporte, na minha opinião. Entendi. Bom, muito bem, gostei demais, aprendi muito. Muito obrigado, valeu, obrigado pela experiência aí, tamo junto. E eu queria agora saber se você tem uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, se você queria falar algo mais, algo que a gente não tenha tratado aqui, o que você gostaria de deixar uma mensagem mais otimista ou uma mensagem mais pessimista? Assim, eu que tenho uma expectativa, assim, eu tô sendo muito otimista pro meu futuro, talvez, eu não quero ser um astronauta, mas eu quero trabalhar numa empresa muito grande de espaço, ou se eu tiver a oportunidade de ser um astronauta, eu vou com certeza pegar essa oportunidade, eu vou tentar meu máximo para ser um, mas a única coisa que você não pode fazer é desistir. Então, minha mensagem é nunca desista. Muito bem. Então, que vá. Muito bem. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todas e todos que nos assistiram. Essa foi um programa com as primeiras entrevistas dos diálogos platônicos, com o Matheus sobre direito espacial, com o Lucas sobre direito esportivo. E foi muito bom. Muito obrigado por você ter acompanhado até o final. Se você ficou até aqui é porque gostou. E a gente vai colocar esse vídeo aí nas redes sociais, vai estar no YouTube. Talvez você já esteja vendo aí no YouTube. E acompanhe a série de entrevistas, diálogos platônicos. Eu ficarei muito feliz se você estiver conosco mais vezes. Um abraço platônico. Aqui, fique com Deus, tudo de bom. E é isso aí. Valeu, filho. Obrigadão, viu? Tamo junto.